Olá, gente! Nesse vídeo eu vou fazer uma breve revisão do exercício que eu dei na última aula. Primeiro eu esqueci de colocar a descrição do exercício completa no vídeo. E a parte 3 aqui, né? Eu adicionei depois. Mas eu também tive que mudar a redação. Tava incompleta, eu vi nas primeiras entregas, né, que tava incompleto. Tentei deixar mais claro, acho que talvez ainda tenha tido alguma confusão, mas mesmo assim vai ser interessante eu passar por isso. Então o que era? Fazer um diagrama de dispersão. Essa foi a parte que eu inseri depois, né, incluindo todos os anos disponíveis na base de dados. Um diagrama de dispersão da expectativa de vida pelo PIB per capita. Então, expectativa de vida no eixo Y, PIB per capita no eixo X, só que um diagrama de dispersão somente para os 3 países que tiveram a menor expectativa de vida em 1952. E aí tem uma coisa adicional para associar o atributo estético de cor ao país, beleza? Então vamos abrir o R aqui e ver como é que a gente faz isso. Estou com um projeto aqui já do RStudio. Eu vou abrir o console, vou abrir um script, Ctrl L eu vou limpar, Ctrl 1 eu vou para cima. Primeiro eu vou carregar os pacotes que a gente vai precisar, então eu vou precisar do ggplot, eu vou precisar do dplyr para fazer a manipulação dos dados, e eu vou precisar do gapminder. Ctrl Enter eu executo, Ctrl 2, Ctrl L limpo, Ctrl 1 volto para o editor de texto. Então a primeira coisa que a gente fazer, o primeiro passo que a gente precisa fazer é selecionar, descobrir quais são os 3 países que tiveram a menor expectativa de vida em 1952. A gente teve algumas entregas diferentes, né? Eu até descobri função que eu conhecia nesse exercício, mas eu vou mostrar aqui a solução usando o que eu já tinha de alguma forma apresentado durante a aula, né? Então, primeiro, para descobrir os 3 países, a gente teria que usar o dplyr. Então, a gente faria gapminder. Eu quero filtrar somente o ano de 1952. E aí eu preciso dos 3 que tiveram a menor expectativa de vida. Eu vou ordenar por expectativa de vida. E essa eu completo a primeira etapa, pelo menos eu sei que é Afeganistão, Gâmbia e Angola. Beleza? Esses são os 3 países. Então o diagrama de dispersão é para ter esses 3 países. O que eu tinha de expectativa, né? Como é que vocês iam resolver isso com o que a gente ensinou? Então teria 2 formas. Primeira forma, 2 formas não, teria uma só, né? Mas vocês poderiam usar ou não uma variável intermediária para armazenar os resultados. Eu não vou usar da primeira vez. Sem usar a variável intermediária, a gente usaria o conhecimento desses 3 países diretamente no filtro do ggplot, do dplyr. Como gapminder, eu quero filtrar, porque o diagrama de dispersão é para ser só para esses 3 países, então eu vou fazer um filter. E eu vou falar que o country é somente, e aí vocês vão lembrar desse operador in, né, que eu apresentei, é somente, e aí literalmente, ó, copiar, colar, os 3 países. Se eu executar isso agora, vocês vê que a dimensão está menor, né, 36 linhas. Então eu já tenho agora o dataset da forma como eu preciso. E agora a gente faz o ggplot. Então, olha, eu dei um pipe para o ggplot. Então agora eu já tenho o argumento data aqui, né? E aí não é pipe.
é mais, porque agora eu entrei na etapa de composição das camadas do ggplot. E eu quero um diagrama de dispersão, então eu quero um geopoint. Aí eu vou parar de usar o argumento mapping agora, viu, gente? Mapping. O primeiro argumento das coisas eu não vou usar, eu apresentei naquela hora, né? Agora eu vou tirar, já vou escrever direto o argumento, né? Que é a função aesthetics. E eu vou querer no eixo X o GDP per capita, no eixo Y expectativa de vida e um mapear estético color country. Beleza, esse aqui deveria ser o que vocês deviam ter produzido. Eu falei da parte de interpretação, né? E aí, gente, como eu não tô, eu falei inclusive que eu ia tudo que eu fosse usar de conceito, de estatístico, por mais simples que fosse, eu ia explicar, né? Então, interpretar um diagrama de dispersão eu consideraria nesse rol de coisas que eu deveria ter coberto antes, mas não vai dar por causa da... Infelizmente, eu fiz essa promessa, mas não vai dar por causa da aula. Então, quando eu falar alguma coisa de interpretar, é coisa bem simples. Não leiam mais do que eu estou falando, não. Então, aqui é simplesmente perceber esse padrão de que no Afeganistão e na Gâmbia, a expectativa de vida está aumentando independentemente do aumento no PIB per capita. É uma expectativa anterior, né, de que com o aumento do PIB per capita a gente vai ter uma expectativa de vida maior, porque as pessoas vão ter mais acesso a necessidades básicas, né? E aqui a gente está vendo que a expectativa de vida está aumentando nesses dois países, independentemente do que de forma independente do PIB per capita. Na Angola, não. Na Angola está acontecendo alguma coisa estranha. E aí, isso é um ponto interessante da parte de análise exploratória de dados. É assim, na hora que você vê alguma coisa estranha, vai atrás, olha mais. Muitas pessoas falam assim, olha, 100 anos não dá para eu ver o que está acontecendo, professor. É claro que eu sei que isso é um exercício, né, então vocês não iam seguir, mas no trabalho, né, no dia a dia de vocês, no estágio e tal, toda hora que vocês verem na análise exploratória, em algum gráfico, algum padrão que parece estranho, vai investigar. O objetivo da análise exploratória é justamente criar perguntas. Então, uma pergunta aqui, o que aconteceu em Angola, né? Se a gente fizesse... Isso não é parte do exercício não, viu, gente? Vou só aproveitar. O operador in, gente, a gente pode usar para um vetor de tamanho 1 também, viu? Então aqui eu poderia fazer, aí nesse caso eu nem preciso do C, eu posso usar o C, então deixa eu só mostrar isso aqui que funciona. Angola, na filtração Angola, eu posso tirar o C gera um vetor de tamanho 1. Então isso aqui é exatamente igual a isso aqui, Angola, ou eu posso pôr um igual. E vou fazer um ggplot, mas que é o que muita gente falou, né? Que preciso de ver ano no eixo X. Ano também, né? Eu não queria olhar ano, eu queria olhar aqui nesse diagrama de dispersão, eu queria olhar de fato se a expectativa de vida estava associada, estava correlacionada ao PIB per capita, né? Mas a gente pode olhar o ano também para a gente ver o que aconteceu, se tem alguma coisa que pode explicar isso aqui. Não, acabou, só isso. E aí, olha só, 1950 até 2000,
algo acontece em Angola depois da década de 70, né? Então, sei lá, aqui 1975, tá aqui no meio. Então, 1976, sei lá, deve ser 77, 78, 77, 37, 39. Ah não, gente, eu pus o PIB per capita. Expectativa de vida. Ah, agora sim. Mas, de novo, né, é um padrão parecido com o que aconteceu lá no PIB per capita. Então, alguma coisa aconteceu lá na Angola na década de 80. Eu... Achou alguma coisa, não sabe o que é? Dá um Google. Dá um Google e vai descobrir. No trabalho, vai perguntar para alguém. Vai perguntar para algum especialista que está mais tempo na área, que está mais tempo na diretoria, vai conversar com o seu orientador e descobrir o que foi isso. Provavelmente quem, não sei quem acompanha, né? Eu não acompanho, mas quem for pesquisar vai achar lá o evento que aconteceu na Angola nesse período aqui na década de 80, que foi mais ou menos até 2000, e que vai estar explicando essa queda aqui. Deixo isso aí para os curiosos. Beleza. Essa é uma forma, eu quero ensinar outra forma, só para mostrar uma outra função. Porque ao invés de ter colocado diretamente a variável aqui, a gente poderia ter armazenado os países em uma variável intermediária. Então eu posso vir aqui, só pegar isso aqui, deixar aqui, crio essa variável e usar essa variável no gráfico. Okay? Porque na hora que esse gráfico for avaliado, essa variável vai ser substituída por esses três valores. Então, são equivalentes. E aí, usando uma função adicional, a gente poderia construir essa lista a partir dessa operação. Eu já tinha mostrado o head, né? Então eu posso passar um argumento 3 e mostrar só os três países. Tem uma outra função do depli que eu não mostrei ainda, chamada pool, que deixa eu extrair uma coluna como vetor de um data frame. Então, se eu passar aqui country, ele vai extrair a coluna country como vetor. Foi um vetor fator, né, que eu não expliquei ainda, mas por enquanto não vou explicar também, mas a gente sabe que a gente vai ter os três aqui, e aí eu poderia armazenar o resultado dessa operação no vetor countries, rodar, e eu tenho o mesmo resultado, e aí a parte boa desse tipo de construção é porque fica mais fácil de modificar isso aqui, né? Então, se eu quisesse modificar, por exemplo, o número de países, eu quero os 4 países, eu só modifiquei em um local e fiz um novo gráfico. Serra Leoa, que parece estar no mesmo barco de que a expectativa de vida está aumentando independentemente do PIB per capita. Se eu quisesse mudar o ano, 2007. Então aqui na verdade eu estou vendo se os 4 países com a pior expectativa de vida em 2007 são os mesmos de 1952? Não são, né? São os 4 diferentes. Então, beleza, é isso, gente.